No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Olá, senhoras e senhores, é com muito prazer, muita emoção e satisfação estar recebendo aqui hoje, no Momento da Odontologia, a professora doutora Juliana Rico Pires. A professora Juliana é uma querida amiga, colega de muitos anos de magistério aqui no Unifeb e hoje vai nos falar sobre periodontia. Periodontia é uma das especialidades, talvez uma das mais importantes da odontologia. E o público, o grande público, precisa saber de muitas coisas que acontecem na nossa boca e que às vezes passa desapercebido. Por exemplo, saber que a periodontite, que é a doença que a periodontia trata, é uma das doenças crônicas mais comuns em todo o mundo. Cerca de 40% da população é afetada e mesmo assim não se dá o devido valor. Por quê? Doutora Juliana, fazer um breve currículo teu aqui, uma breve apresentação. É mestre, como eu tinha dito anteriormente, é mestre e doutora em Ciências Odontológicas pela Unesp de Araraquara. Né? É especialista em periodontia, com título pelo Conselho Federal de Odontologia, professora do curso de odontologia do Unifeb e Unesp de Araraquara. Professora dos cursos de ASB. ASB é Auxiliar de Saúde Bucal. É o curso técnico que forma as meninas, né, a maioria meninas, que vão trabalhar nas clínicas odontológicas. Tanto em Araraquara, como em Jaboticabal e em Barretos também. Então, seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser valioso, contando com o seu conhecimento de periodontia e com a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Lúcio. É um prazer enorme estar participando, né, desse momento. Vocês têm feito um trabalho excepcional de valorização da classe odontológica e divulgação, né, de todos os problemas bucais e qual é o papel do dentista, né, para o tratamento das pessoas que têm os acometimentos bucais. E isso é muito importante, tá? Então, parabéns pelo trabalho de vocês, de todos os envolvidos, e eu agradeço o convite por estar aqui nesse momento, né? Não só divulgando, né, o meu trabalho. Você se lembra, né? Você se lembra que quando esse programa estava sendo rascunhado, né? Nós conversamos, eu falei, eu quero você lá. Né? E chegou o dia, graças a Deus. Né? Sim. Eu vou te fazer uma primeira pergunta. A periodontia cuida de que área na boca? Ok, vamos lá. A periodontia, ela é a ciência que estuda os tecidos que suportam o dente, tá? Então, é a especialidade odontológica que trata osso, gengiva e todas as estruturas que mantêm o dente na sua posição na cavidade bucal, tá? Então, eu posso mostrar aqui uma foto para vocês, né? Então, uma anormalidade na cavidade bucal, né? Sim. Nós encontramos a gengiva em uma posição ideal, né? Na região
cervical do dente, esse aspecto pontilhado da gengiva é normal, tá? E embaixo dessa gengiva nós temos o quê? Nós temos o osso, o ligamento periodontal, tá? Então a periodontia, ela também mantém a integridade desses tecidos. E é a doença que atinge fatalmente essa região, né, de sustentação do dente. Exatamente. Quer dizer, se não tem osso, não tem ligamento, não tem dente. Não tem dente. E o que é importante a gente saber também? Que na periodontia nós também estudamos os tecidos que suportam o implante. Então o paciente às vezes perde o dente em decorrência de uma doença na gengiva ou uma doença nesses tecidos de suporte do dente, tá? E da mesma forma, essa alteração, essa doença pode afetar também o implante que pode ser futuramente instalado. Quer dizer, tá? que aquela velha crença, né, popular, agora eu instalei implante na minha boca, estou livre do dentista. Não muito pelo ocorre. contrário, né? Exatamente. Tem que tomar uns cuidados devidos para poder manter esse implante na boca. Exatamente. Ótimo. Tá? Exatamente. E o que é periodontite ou doença periodontal? Vamos lá. A doença periodontal ou periodontite são as doenças que acometem esses tecidos que suportam o dente. Então, por exemplo, nessa foto, na figura, nós podemos verificar uma boca saudável. Que é essa boca da esquerda. Sim, da esquerda. E na direita, uma foto de uma boca com alterações na cavidade bucal. Então, nós conseguimos observar o quê? Que a gengiva mudou de posição, a coloração da gengiva está avermelhada. Então, a doença periodontal, ela causa, né, é uma doença que acomete esses tecidos que suportam o dente. E fatalmente, né, se não tratado, o paciente pode perder o dente. Como já perdeu ali naquela foto na direita, né? Sim. Na parte, na arcada inferior, já está faltando dente justamente na frente, né? Exatamente. Então, o bem paciente, ali ele pode, com o tempo, não só ter alterações na gengiva, que é o tecido que é visível, né? Como também perda óssea, que sustenta essa gengiva ou que sustenta até mesmo o dente. Ótimo. Tá? Quais as causas da doença periodontal? A doença periodontal, ela é uma doença multifatorial, mas o principal fator etiológico causador é o biofilme, a placa bacteriana. A famosa placa. E o cálculo dental, né? Que antigamente era conhecido como tártaro. Isso. Então, nessa fotografia, nós conseguimos observar o quê? Só. O acúmulo de sujeira, de biofilme, de material, né? De restos materiais, bem na região próxima da gengiva e que foi capaz de desencadear o quê? Uma inflamação desse tecido que está em contato. Uma gengiva que é a nessas gengiva marginal. condições aí, ela não tem, a pessoa não pode nem encostar, né? Nem escovar, né? Não consegue mais, né? Ela tem bastante sensibilidade, Lúcio, mas tem pacientes que não sentem nada. Né? Mas normalmente também não escova, né? Que também não escova, exatamente. O que é importante a gente saber? Que às vezes, né, como é uma doença multifatorial, não é só o acúmulo de sujeira que vai levar a essa destruição, tá? Entendi. Mas que leva à destruição não só da gengiva, como também do tecido que está suportando o dente, como a gente consegue ver ali naquela foto. Tá vendo? Nós conseguimos observar o quê? A perda óssea, né, ao redor do dente, o acúmulo de sujeira, o cálculo aderido, que é essa parte escura, aderida na raiz. E a perda óssea ali muito acentuada, muito evidente, né? Exatamente, mesmo, né? Que leva à perda do dente. Sim. Né? Então, não só o acúmulo de sujeira, como também a resposta do paciente. Então, nesse caso, por exemplo, nós temos outros fatores associados, né? E normalmente temos. Então, nós conseguimos verificar a sujeira acumulada, essa coloração, essa pigmentação relativa ao fumo, né? Então, assim, e outros problemas que o paciente possa apresentar. Então, eu até trouxe aqui um esquema para mostrar que, na realidade, a doença periodontal, né, o fator principal é o quê? São os micro-organismos que estão presentes naquele biofilme acumulado, né?
tá? Devido à falta de higiene, mas que alterações sistêmicas como diabetes, HIV, fatores genéticos, tá? Ou Sim. até mesmo fatores psicossociais, o estresse, o consumo excessivo de álcool, de cigarro, fumo, medicamentos, podem desencadear também a exacerbação dessa doença. Quer dizer que são multifatorial, Ela né? é multifatorial. Os fatores são vários, né? Sim. Que vão desencadear praticamente na perda do dente. E o que é importante também, por isso que quando a gente fala para o paciente, é diabético, ou no questionário, quando nós conversamos com o paciente na primeira consulta, nós perguntamos se eles tomam medicamento ou se eles têm algum problema sistêmico, porque nós sabemos que essa inflamação bucal pode desencadear uma exacerbação do diabetes já pré-existente, tá? Ou é um risco adicional ao cardiopata. Que hoje é dado muito valor, né? Sim. A questão dos problemas bucais em relação a problemas cardíacos, né? Sim, principalmente nos hosptais, o risco que tem de infecções hospitalares mais complexas, né? Com certeza. A permanência dos pacientes Sim. Em maior tempo internados em decorrência de alterações bucais, Ok. tá? E quais os sinais, sintomas que o paciente deve prestar atenção que pode indicar alterações bucais ou doença periodontal? Acender a luzinha vermelha e falar, oxa, preciso ir num profissional, procurar um especialista para ver o que está acontecendo com a minha boca, né? Com a minha gengiva, com meus dentes. Sim. Assim, que bem característico que ele sinta, né? Que a pessoa possa... Sim. O que é interessante, né? O paciente, na realidade, o que ele percebe? Quando tem alguma alteração, ou quando sangra, quando a gengiva está inchada, como nós conseguimos verificar nesse caso clínico, tá? Quando a gengiva muda de posição, quando os dentes começam a mudar de posição porque apresentam mobilidade dental, né? Quando a gengiva é retraída, então às vezes o paciente fala, minha gengiva desceu, minha gengiva subiu. Então normalmente a altura da gengiva, ela acompanha o nível ósseo. Sim. Tá? Então, se a gengiva retraiu, é porque o nível ósseo está bem abaixo, ele teve uma reabsorção óssea. Sim. Tá? Então essas alterações, eu estou com retração de gengiva. E, consequentemente, quando o paciente apresenta essa alteração, essa retração gengival, o paciente pode relatar o quê? Uma hipersensibilidade, uma alteração, apresenta mais sensíveis a produtos ácidos, tá? Ao gelado, né? Então, o paciente tem essa sintomatologia doce, né? Ao doce, a pessoa tá? reclama de... Exatamente. Outras alterações, então, que eu falei para vocês. Quando o paciente apresenta, durante a mordida, né, o dente muda de posição. Como a gente consegue observar nessa foto do lado direito. Ele está mordendo e os dentes anteriores estão mudando. Abriram, né? Então, o paciente começa a perceber que ele está tendo uma alteração do normal. Que não era assim, né? Não era assim. De repente... Começou a ficar, né? Olha nessa só. outra foto. Ele começa a perder o dente. Então, muitos pacientes relatam, o meu dente saiu na minha mão. Mas por quê? Porque ele foi perdendo. Sustentação óssea. Sim, tudo. Exatamente. Os dentes mal posicionados. Então, essas características, além do sangramento, a dor, né? O cheiro forte, uma litose. Tudo isso é um sinal bem característico que o paciente precisa prestar atenção. Certo. Tá? Ótimo. Formas de tratamento periodontal. É só cirúrgico ou tem várias maneiras de conduzir um tratamento periodontal? Nós temos várias maneiras de conduzir um tratamento periodontal. E tudo vai depender do quê? Do que o paciente apresenta, tá? Sim. Então, por exemplo, em casos em que o paciente tem alteração de mucosa, retração gengival, o tratamento, além de ser o tratamento convencional de raspagem, para remover todo o acúmulo de sujeira, que é conhecido como limpezinha, né? Nós temos também a possibilidade de realizar procedimentos cirúrgicos na tentativa de ganhar tecido e de recobrir essas retrações gengivais. E promover a saúde mesmo. E promover a saúde da gengiva. Sim. E o periodonte de uma maneira geral, né? Sim. Entendi. Em outros casos, por exemplo, o paciente tem um crescimento gengival,
né? Sim. Então, o que nós temos nesse Olha caso, por só. exemplo? É um paciente que toma medicamentos, tá? Por isso da importância de fazermos um acompanhamento, sabermos a história médica desse paciente, entrar em contato com o médico, Sim. tá? Então, esse paciente... E esse tipo, desculpa te interromper, esse tipo de problema é reversível, né? Essa é cirurgicamente ou não? Ou trocando a medicação? Na realidade, Lúcio, assim, esse crescimento, ele é exacerbado em decorrência do medicamento utilizado, e aí quem pode ou não alterar o medicamento é o médico. Qual que é o nosso papel? Paciente. Exatamente. Tentar instruir aí um programa de higienização adequada, higiene bucal, um controle periódico, de forma que ele vá às visitas odontológicas com maior frequência, para tentar desinflamar um pouco esse tecido e posteriormente nós realizarmos a cirurgia. Quer dizer que é feito uma plastia, vamos dizer assim. Pode ser feita uma plastia para remover esse excesso. Entretanto, né, se esse paciente persistir com o uso desse medicamento, ocorrem recidivas, Sim, tá? claro. Isso é muito importante a gente saber. Ótimo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, hoje com a presença da professora doutora Juliana Rico Pires. Obrigada. Estamos apresentando Momento da Odontologia. Você conhece o EquipoMaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatos. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual. Muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Sugmaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatos. Evoluir com confiança. A Gnatos é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnatos possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque, compre na Gnatos. Gnatos, evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Hoje com a presença da professora Juliana Rico Pires, periodontista, professora da Unifeb
e professora da Unesp de Araraquara, da Faculdade de Odontologia de Araraquara. Professora, a doença periodontal tem cura? Depende, né, do ponto de vista. Realmente é um fato, é um ponto, um tópico muito questionado e muito discutido. Por quê? Sim. Quando o que a gente entende como cura? Quando tem totalmente a remissão da doença. Sim. Quando não existe a possibilidade da doença retornar ou recidivar. Sim. E no caso da doença periodontal, ela na realidade, sendo gengivite ou periodontite, ela tem a possibilidade de retornar. Então aí eu acho que já está até um bom gancho. Eu ia te perguntar na sequência, qual a diferença entre gengivite e periodontite? Você já falou, já mata. Vamos lá. Duas Okay. em uma. Tá bom. A gengivite é quando nós temos a alteração gengival causada pela doença, né? Pelas diferentes causas que eu já falei anteriormente, Sim. mas ela comete a gengiva sem levar à perda dos tecidos de suporte do dente, que Sim. seria osso e ligamento periodontal. Tá. Então, por exemplo, na foto, eu consigo verificar um grande acúmulo de sujeira, a gengiva inflamada, mas radiograficamente eu não tenho a perda óssea. Que tá? é aquela imagem abaixo, ali, à direita, né? Exatamente. Na persistência dos fatores causadores, né, a não colaboração do paciente, esse acúmulo ele vai sendo maior, esse acúmulo de biofilme, vai migrando, né, se depositando embaixo da gengiva, levando à perda de osso, a reabsorção óssea e destruição dos tecidos de suporte do dente, Sim. tá? Que no caso é a periodontite. Então nós temos, por exemplo, nesse caso, a alteração gengival, né? Sim. E vendo radiograficamente, nós conseguimos ver o quê? A reabsorção óssea. A perda óssea ali naquela região. Então, a doença periodontal, a periodontite, nós temos a perda dos tecidos de suporte do dente, a perda de inserção. Entendi. Tá? Um dente nessas condições, ele já tem uma certa mobilidade. Tem bastante mobilidade. É que ele mexe, né? Sim, conforme vai tendo, quanto maior a perda dos tecidos que suportam o dente na cavidade bucal, né? Sim. Ele vai expondo mais a raiz, Sim. maior vai ficando o risco do dente ficar mais amolecido e do paciente perder esse dente. Ótimo. Tá? Se o paciente tem periodontite, né? Que é a doença periodontal, você acabou de dizer, ele pode fazer implantes dentários? Pode submeter implantes? Pode. Ou é contraindicado? Não, ele pode, na realidade, até mesmo muitos pacientes perdem os dentes em decorrência da doença periodontal e, posteriormente, eles são reabilitados com a instalação de implantes osseointegrados. Só que, né, esses pacientes precisam estar controlados com saúde bucal e após a instalação desses implantes, esses pacientes precisam ser monitorados periodicamente para não ter o desenvolvimento de periimplantite. Periimplantite é a infecção que dá em volta do implante. Em volta do implante. Então, exatamente. Não estamos livres. Não estamos livres. Não estamos Mesmo livres da com implante. Não estamos. Uhum. Não estamos, Sim. tá? Nós temos vários casos que mostram, inclusive, tá? De pacientes que fizeram a instalação de implantes, né? E que fizeram manutenção. Não fizeram a manutenção. Nada. E aí, eu posso E mostrar aqui perde nessa como foto. perde o dente, né? Podem perder como perdem o dente, tá? Então, ó, nessa foto, nós conseguimos Isso é um implante no osso, né? Implante ao lado de um dente com problema periodontal, né? Um dente natural mesmo, do Sim. paciente. E aqui a foto da direita, a radiografia mostrando a perda óssea, Sim. né? Não só do dente como do implante. E na foto e na radiografia mais à direita, a perda maior desse implante. Ok. Tá? O que leva, né, causa também a mobilidade desse implante e a perda desse implante. Sim. Então, alguns pacientes acreditam que às vezes perdem os implantes porque eles foram mal instalados. E na realidade é porque eles acreditam que após a instalação dos implantes, eles não precisam fazer
a manutenção periódica, tá? Então, em um paciente que perdeu um dente, ele corre o risco de perder o implante também. Com certeza. Tá? Isso é muito importante para a população saber e ficar bem assim atentos, né? Sim. Porque essa questão de perder, né? Perdi o implante, né? Perdi o dente, perdeu porque não houve uma manutenção, não houve um acompanhamento, né? E aí perde implante, perde a prótese sobre implante, se puser outro implante vai perder também, Sim. se não tiver essa educação, né, continuada. Quantas vezes, por exemplo, eu me submeti à cirurgia de implante, coloquei uma prótese e tudo mais, me reabilitei, né? De quanto em quanto tempo esse paciente tem que voltar para fazer manutenção periodontal? O retorno, a frequência de retorno depende muito da condição bucal do paciente, da colaboração dele, tá? Então, se é um paciente colaborador que higieniza adequadamente a cavidade bucal e que ele faz um tratamento e nas reavaliações a cada 3 meses ele está em um controle aceitável, nós conseguimos estender para 4 meses. Ah, então esse período pode ser estendido. Ele pode ser estendido. Então, esse período de reavaliação, de manutenção do paciente, ele depende muito da colaboração do paciente, da resposta ao tratamento e da saúde que ele apresenta. Sim. Mas da mesma maneira que um paciente que tem problema periodontal, ele precisa retornar, um paciente que faz instalação de implantes também precisa. Com certeza. E é assim, como nós conversamos mesmo com relação à cura da doença, né? Que a doença, ela relativamente não é curada, né? Nós fazemos o quê? Nós tratamos para evitar que ela progrida, né? Que tenha progressão da perda dos tecidos de suporte do dente. Entendi. Então, esse paciente, ele precisa retornar periodicamente. Para fazer uma avaliação e um acompanhamento. Exatamente. Tá. Isso é muito importante, né? Sim. É o sucesso, né, do tratamento. E você sabe que é interessante a gente falar sobre isso, porque os pacientes, eles acham que eles podem ir ao dentista uma vez por ano. E não é a verdade, Inclusive, tem propaganda de produtos para a boca, né? Visite seu dentista regularmente cada 6 meses, né? Alguma coisa assim, ou visite regularmente. O regularmente fica muito vago, né? O termo vago. regularmente. Então, o profissional é que vai te dizer de qual será o período, né? Que você vai ficar. Exatamente. Não é a propaganda, não é, o meu amigo foi com 6 meses, eu também vou. Não é assim. Não. Tem paciente que, às vezes, no seu caso, que é periodontista, que eu tenho quase certeza que deve ter que voltar quase que todos os meses. Né? Às vezes tem dificuldade de mobilidade também, né? Tudo mais. É interessante. Eu tenho alguns pacientes idosos, né? Que até é interessante nós falarmos sobre isso, que a frequência de retornos, o período de retornos, depende muito realmente do que o paciente apresenta. Então, se o paciente não tem uma coordenação motora muito boa, às vezes o paciente mais idoso não consegue higienizar. Então, assim, o que nós vamos avaliar? O profissional, né? O dentista. Qual que é o tipo de escova que vai prescrever? Às vezes a gente indica para ele uma escova elétrica ou ajuda, sônica, né? Sim, que complementa a higienização. Aí aumentamos a rotina dele de retornos ao dentista a cada 3 meses para manter a saúde. Porque também não é porque o dente perdeu bastante osso que nós vamos indicar a extração. A indicação da extração do dente, da exodontia do dente, vai variar muito da idade do paciente, do que ele apresenta. Às vezes é um paciente idoso que não tem necessidade de tirar, extrair aquele dente e colocar um implante ou uma prótese. Nós conseguimos fazer a manutenção daquele dente na cavidade bucal de forma que o paciente volte com maior frequência e a gente mantenha a saúde. Muito importante, né? Quer dizer, que preserva sempre, né? Sempre preserva. Até o fim. Até quanto a deu, filosofia, né? da periodontia raiz, na realidade, né? É manter, mas manter com saúde. Com saúde. Tá? Manter com saúde. E se um paciente, às vezes também, o pessoal pergunta muito, né? O leigo pergunta, o paciente pergunta, você preconiza uma reabilitação estética, protética para ele, né? Que está precisando realmente fazer. É interessante fazer um tratamento periodontal antes de iniciar esse tratamento protético ou faz e depois vê como é que fica? Não, é importante sim. É muito importante fazer o tratamento periodontal previamente a todos os outros tratamentos
relacionados com as outras especialidades. Por quê? Porque a periodontia, ela trata a base, né? Então, nós falamos que a periodontia é o alicerce da saúde bucal. Então, ela está relacionada com a saúde estética. Não adianta o paciente querer fazer um clareamento, né? E não ter saúde gengival. Ou uma cirurgia plástica na face. Exatamente, não ter saúde bucal. Tá? Então, para a reabilitação de prótese, é importante também que ele faça esse acompanhamento. Sim. E é interessante que o tratamento hoje, ele é multiprofissional, multidisciplinar. Então, nós dentistas, a gente já tem esse hábito de um profissional encaminhar para o outro, para especialidades específicas, né? Olha, eu sou periodontista, então eu faço essa parte periodontal, eu preparo para o implantodontista ou o cirurgião poder fazer a extração, o protesista fazer a a prótese reabilitação e assim por diante. por diante. É interessantíssimo. Tá? E a doença periodontal, ela tá muito interligada com todas as outras especialidades, tá? Sim. Eu trouxe um caso. Ela abrange todas, né? Abrange. Você tem aí um caso rapidinho, só para gente... Eu tenho um caso de prótese, tenho sim, para mostrar para vocês, que é bem interessante. Porque você sabe o tempo nosso. Não, sim, é interessante mostrar porque claro. O paciente apresenta, ele já apresentava nesse caso uma reabilitação extensa na região superior, tá? Mas o que nós conseguimos? Todos aqueles dentes superiores são próteses, São né? próteses, exatamente. Sim. Mas olha a condição bucal desse paciente, a inflamação gengival, o odor, sensibilidade... Tá? E após o tratamento periodontal não cirúrgico, nós conseguimos devolver só clínico, raspagem, né? Raspagem, alisamento. Gente, não é uma limpezinha somente, tá? É um tratamento complexo, é muito importante. né? Nós conseguimos devolver saúde e aí, claro... E também aí alterou totalmente a maneira de escovar, a forma de escovação. Muito. A colaboração do paciente, ela é essencial. Senão não vai, né? Não vai. Dentista não vai milagre. Não vai. Só que aí depois... depois... O dentista sozinho não dá conta. E aí depois do tratamento periodontal, o paciente pode fazer a reabilitação, né? Considerando a posição final da gengiva, mas já em condições de saúde. Total, tá? Muito bom. Professora, para encerrar, uma perguntinha bem simplesinha, mas importante. Dependendo da técnica de escovação, nós usamos a forma de olhar, né, de trabalhar olhando, vendo o que está fazendo. E é interessante, por exemplo, a gente vê aí encher a escova com creme dental inteirinha, é isso mesmo? Não é. Porque é para esclarecer mesmo, não é para economizar, a professora vai esclarecer sobre isso. Sim, hoje no mercado nós temos uma infinidade de produtos, de cremes dentais, de fio e fita dental, de limpador de língua, tá? E de escovas também. Então, o que é o ideal? Sempre utilizar uma escova nova, de cerdas macias, todas do mesmo tamanho, cabeça pequena, que você consiga realizar a higienização de maneira adequada. Quantidade de creme dental na escova, tamanho de uma ervilha ou metade da sua unha. Então, aquelas propagandas comerciais de cremes dentais que eles colocam em toda a extensão das cerdas, não está correto. Né? É claro que também a quantidade varia muito de acordo com a idade do paciente. Crianças, nós orientamos outras concentrações, creme dental com concentrações de flúor diferente e quantidade diferente. Exatamente, diferente do recomendado para o adulto. Tá? Muito bem. Mas é muito importante, tá? Muito bom. Mas é muito interessante a gente falar da periodontia, que na realidade a gente não devolve só saúde, né? Trata a gengiva, devolve saúde para o paciente, né? Nós também trabalhamos não só com a saúde bucal, mas também com a estética, né? Devolvendo harmonia para o paciente, que não está relacionado com doença periodontal, mas sim com alterações gengivais que incomodam o paciente, tá? E aí a gente fala que é transformando a vida das pessoas. Com certeza. E aí eu gostaria só de mostrar essa última caso clínico, que é muito interessante, dessa paciente daqui de Barretos, por sinal, né? Ela é uma paciente conterrânea. Que apresentava um sorriso gengival que a incomodava demais.
Sim. E após o procedimento cirúrgico, né? Sim. O quanto que impactou na vida dessa paciente. Ela mudou, né? até a cor do cabelo? Não? Linda, por sinal, né? Muito bonita. Então, assim, a importância que nós temos com relação ao impacto na vida, na qualidade de vida dos nossos pacientes. Com certeza. Isso é muito importante. Com certeza. Bem, nosso tempo acabou. O Carlão vai puxar a nossa orelha, porque passamos de novo, mas o papo foi muito bom, muito esclarecedor. É uma pena que é meia hora só, passa muito rápido, mas eu quero imensamente agradecer o carinho, a sua disponibilidade, sempre, né? Sempre disposta a nos ajudar, a estar conosco e deixar o nosso programa à sua disposição. Quando quiser voltar para divulgar o que você tiver de interesse, as portas estão sempre abertas. Parabéns pelas imagens mostradas, Obrigada. Mais uma vez pelo conhecimento e volte sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Eu quero te passar as mãos uma lembrancinha da Gnatos. Ah, que ótimo. Muito obrigada, Lúcio. Para você usar nas suas caminhadas. Ai, que delícia, né? Muito bom, agradeço. E aí muito dentro obrigada. tem também que um bonitinho. pacotinho, pega aí para você ver. Só para o pessoal ver. Tem vários itens Isso, aqui, esse inclusive. aqui. Esse aqui. Passa isso. Ah, claro. Isso aqui, pessoal, eu já mostrei algumas vezes. É um filme, que é filme radiográfico, para a gente usar no consultório. Lançamento da Gnatos no Brasil. É um filme italiano que veio para o Brasil agora há pouco tempo. Então, para a gente fazer uma radiografia no consultório, para vocês leigos terem uma ideia, é pelo menos 15 minutos. Né? Revelar, fixar, lavar. Esse filme ele já se autorrevela. É 50 segundos, o filme está pronto na mão. Excelente. Sem usar revelador, nada, não usa nada, já está tudo aqui. Então, é um presente da Gnatos para você experimentar na sua clínica. Muito e depois obrigada. você dá um feedback para nós. Se Sim, gostou, com certeza. As orientações estão todas aí. Bom, pessoal, ficamos por aqui, agradecendo a audiência, a atenção, prometendo voltar domingo, às 14 horas, aqui na Vale TV, canal 32.1, e nas redes sociais. E na quinta-feira que vem, também, às 20 horas. Muito obrigado, fiquem com Deus.